Sejam bem-vindos a São José 2030. Hoje, São José dos Campos colhe frutos de decisões inovadoras e empreendedoras tomadas no passado. Exemplo disso é o ITA, Instituto Tecnológico Aeroespacial, e a Embraer. Este evento será um passo importante para que a geração futura possa continuar inserida em uma cidade mundialmente respeitada, que é São José. Eu vou chamar ao palco ele, que é mestre, doutorando em ciência política e atual diretor superintendente do Sebrae São Paulo, o senhor Bruno Caetano, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Satisfação estar aqui hoje com vocês, falar sobre um tema que é, na minha visão, muito importante para qualquer cidade brasileira que se queira se planejar adequadamente, que é o tema do empreendedorismo. É um tema que o Sebrae lida todos os dias, é um tema muito caro à cidade de São José dos Campos e a todo o Vale do Paraíba, e entendo que numa estratégia de desenvolvimento de qualquer região, esse tema tem que estar na ordem do dia. Então agradeço muito ao convite do professor ministro Osiris Silva, mestre nesse assunto do empreendedorismo, e no dia de hoje, nesse final de manhã, eu pretendo colocar aqui algumas questões para a gente refletir, e mais do que falar diretamente aos senhores, eu espero que a gente interaja, que os senhores perguntem, isso não me atrapalha em nada, podemos até fazer durante a minha própria fala. A questão que eu julgo muito relevante é falar da importância da micro e pequena empresa no contexto nacional. Quando a gente pensa em empresa no Brasil, logo vem à nossa mente Petrobras, Embraer, Vale do Rio Doce, grandes empresas. Mas o Brasil é feito também dos pequenos. E é muito feito dos pequenos empreendedores. Então hoje, de cada 100 empresas que a gente tem formalizadas no Brasil, 99 são pequenas. É dessa turma que a gente quer falar e quer colocar ênfase na palestra do dia de hoje. Antes da gente entrar propriamente em alguns slides que eu quero apresentar aos senhores, quero fazer algumas saudações, cumprimentar o prefeito, Carlinhos Almeida, também o seu vice, o Itamar Procópio, o professor Osiris Silva, que é o idealizador do evento, a vereadora e presidente da Câmara, Amélia, os secretários municipais aqui presentes. Quero agradecer também toda a nossa equipe do Sebrae, através do nosso gerente, o Fábio Tal. Cadê o Fábio? Está lá no fundo, né? Vem aqui na frente para o pessoal te conhecer, Fábio. Muita gente já te conhece, mas o Fábio é o nosso braço direito aqui na região do Vale do Paraíba. O Sebrae está muito presente aqui na região e ele comanda a nossa equipe. Esse é o Fábio que está aqui ao lado. Quero agradecer ao Bruno Patti, coordenador do evento, coordenador executivo. E a todos vocês, Boni, os amigos que eu vejo aqui presentes, gente que já trabalhei junto no governo do estado, amigos e amigas. Estava dizendo que hoje, de cada 100 empresas formalizadas no Brasil, 99 são micro ou pequenas. Juntas, essas empresas respondem por quase 70% de todas as ocupações. Estamos falando de gente como o dono da barbearia, o senhor que vende salgados, a senhora que vende salgados, o pintor, o eletricista, o encanador, gente como a gente. É gente como a gente que constrói Vale do Paraíba, São José dos Campos e todas essas regiões. De cada 100 empregos hoje gerados no Brasil, 67 estão nas micro e pequenas empresas, 25% do PIB. Esse é o universo que a gente tem de pequenas empresas. 7 milhões e 600 mil micro e pequenas empresas formalizadas. Só no estado de São Paulo, quase 2 milhões de micro e pequenos empresários e uma figura nova, a figura da empresa individual. Não sei se todos estão familiarizados com esse novo conceito, o da empresa individual. Uma lei criada há 4 anos permitiu que milhões de brasileiros saíssem da informalidade. Hoje quem fatura até R$5.000 por mês, trabalha sozinho ou com no máximo um empregado, pode abrir sua empresa pela internet, tirando seu CNPJ, pagando R$40 por mês. Algo absolutamente impensável no Brasil burocrático, no Brasil cartorial, no Brasil com cargas tributárias altíssimas. Então, esse incentivo que foi dado à pequena empresa fez com que quase mais de 3 milhões e meio de brasileiros saíssem da informalidade nos últimos 4 anos. Está tudo bem? Claro que não. Vejam, desses 3 milhões e meio de brasileiros que deixaram a informalidade, passaram para o mundo formal, têm o seu CNPJ, mais da metade está inadimplente.
mais da metade não cumpre as suas obrigações, que são duas, pequenas, mas existem, que são pagar os R$ 39,90 por mês, que é o valor final do imposto máximo devido, e uma vez por ano fazer a declaração de renda. Então, é um desafio grande no Brasil formalizar essa turma, mas também manter essa turma na formalidade. Muitos não pagam porque não têm os R$ 39,00 por mês. Claro, é preciso reconhecer que trata-se de muita gente que tem extrema dificuldade, mas a grande maioria não paga porque falta cultura empresarial, cultura em gestão. Isso a gente precisa trazer mais para o nosso Brasil. Há um fato até curioso, porque no caso dos tributos, as pessoas, os próprios empreendedores precisam fazer o gerenciamento dessa empresa, como é com qualquer empresa. O boleto não chega na casa das pessoas, professor Osiris. A pessoa tem lá que imprimir, no mesmo site que ela abriu a sua empresa, que é o portal do empreendedor, ela todo mês tem que fazer a impressão do seu boleto e fazer o pagamento mensal. Ela não faz. A turma esquece, não se organiza e volta para a informalidade, acaba perdendo os seus benefícios. Né? Quais são os benefícios hoje de se ter uma empresa legalizada? Toda a cobertura previdenciária, então além da aposentadoria por tempo de serviço, auxílio maternidade, auxílio doença, quem tem CNPJ consegue conquistar novos mercados, porque muita gente só compra de quem vende com nota, especialmente os governos. Né? O poder público é cada vez mais um grande comprador de produtos e serviços, e também no relacionamento bancário. Quem tem CNPJ tem maior facilidade no relacionamento com o banco. Então esse é um ponto de atenção a todo o Brasil. E aqui na região do Vale do Paraíba, os números são muito próximos à média. Então a inadimplência hoje dos empreendedores individuais de São José dos Campos e Vale do Paraíba está muito próximo da média nacional, na casa dos 50%. É um desafio grande. Aqui na próxima questão aqui do nosso slide, a gente tem o total de ocupações. 67% das ocupações paulistas estão nas micro e pequenas empresas, 99% das empresas são pequenas e 25% do PIB. Esse número é um número relevante, tem crescido nos últimos anos, mas pode ser muito maior. Quando a gente observa a participação das micro e pequenas empresas argentinas no PIB argentino, esse número é quase o dobro. No Chile, a mesma coisa. Na Itália, chega na casa dos 70%. Há duas maneiras de ver esse número. Olhando para o Brasil com um sentimento de perda, de pena, de tristeza, de que aqui as coisas não andam, não avançam, são sempre menores do que fora, ou com expectativa de que esse número possa crescer muito nos próximos anos. Eu prefiro enxergar dessa segunda forma. As pequenas empresas no Brasil, em especial aqui no Vale do Paraíba, têm uma excelente perspectiva de crescimento nos próximos anos. E para isso acontecer, é preciso trabalhar o que a gente chama de encadeamento produtivo. Hoje, boa parte do faturamento de uma pequena empresa, e é assim também em São José dos Campos, vem da venda direta para o consumidor. É a loja, é a padaria, é a farmácia, é o pequeno negócio. Poucos são os empreendedores que pensam grande, que enxergam a Embraer como um potencial cliente, que enxergam a Petrobras e a exploração do pré-sal como um potencial cliente da sua empresa. É claro que uma pequena empresa muitas vezes não tem tecnologia para fornecer uma sonda de ultíssima geração para colaborar na exploração do pré-sal. Muitas até têm. Né? Muitos pequenos empreendedores são muito inovadores do ponto de vista da tecnologia. Mas claro que nem sempre isso é fácil e acessível a todos. Agora, a Petrobras, a Embraer, não compra só produtos de altíssima tecnologia e altíssima sofisticação. A Petrobras compra medicamentos, uniformes, material de segurança, geladeira, alimentação, produtos e serviços que podem sim ser fornecidos por empresas de qualquer porte. É preciso que essas empresas enxerguem esses mercados das grandes empresas e também dos governos de uma maneira diferente. Esse é o trabalho que a gente quer fazer. Imagino que numa estratégia de desenvolvimento de São José dos Campos até 2030, isso tem que estar na ordem do dia. As grandes empresas que aqui estão instaladas precisam olhar esse grande mercado de fornecedores de pequenos empreendedores. E esses pequenos empreendedores têm que enxergar essas grandes empresas do Vale do Paraíba também com um grande potencial mercado a ser explorado, alcançado e vencido. O brasileiro está entre os maiores empreendedores do mundo, isso é claro. Em termos de número de empresas ou de empreendedores, a gente só perde para a China e para os Estados Unidos. Hoje são 27 milhões de brasileiros envolvidos com alguma atividade empreendedora, sejam aqueles que já têm uma empresa ou que pretendem abrir empresas nos próximos anos. O Sebrae representa o Brasil numa pesquisa internacional chamada Monitoramento Global do Empreendedorismo, e essa pesquisa diz que o Brasil está em boas posições em vários quesitos. A escolaridade do empreendedor brasileiro está
na média, um pouquinho acima da média mundial. A participação das mulheres nesse mercado é maior do que a média mundial. A ponto, professor Osiris, de hoje, de cada 100 empresas abertas no estado de São Paulo, 49 já são abertas por mulheres. Isso, claro que a empresa individual, o empreendedor individual contribuiu muito para o avanço das mulheres como empreendedoras, né? Muitas atuando no mercado de beleza estética, mas não só. Elas hoje atuam em todos os ramos da nossa economia. Agora, onde é que a gente está mal nesse ranking internacional? Nós estamos mal precisamente na relação com o poder público. Vejam, o ranking tem 49 países. E vejam a posição do Brasil na relação com o poder público. Nós somos o país mais burocrático do mundo para se empreender. Quando se leva em consideração 3 coisas: tempo para se abrir empresa, tempo gasto para pagar imposto e a própria carga tributária. Quando a gente leva em conta esses 3 critérios, o Brasil é o pior lugar do mundo para se empreender. Quando eu falo sobre esse assunto, eu costumo usar uma metáfora ou uma imagem que esclarece muito bem isso que eu estou querendo dizer. Os senhores sabem quantas normas tributárias foram editadas no Brasil desde a Constituição de 88? É um dado do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. A rigor, um empreendedor que se pretenda lançar o desafio de atuar em todo o território nacional, ele deveria conhecer todas as regras, inclusive as regras municipais. Então, o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário fez esse desafio e consolidou todas as normas tributárias que foram editadas no Brasil desde 88. Chegou à monta das incríveis 292 mil normas tributárias editadas no Brasil desde a Constituição de 88. Mais do que isso, tiveram a paciência de imprimir essas normas. É um livro do tamanho de 2 andares de um prédio, o total de normas tributárias editadas no Brasil desde 88. 7% dessas normas permanecem vigentes, né? O que mostra o desafio colossal de um empreendedor no Brasil de tentar conhecer as regras do jogo. Isso para não falar ainda com muito detalhe da própria carga tributária em si, que beira os 40% do nosso PIB, 180 milhões de reais em tributos pagos por hora, 150 dias por ano que o brasileiro trabalha para pagar imposto. Então, esse é um desafio que precisa ser vencido, o desafio da relação com o poder público. Se esse tema é um tema do empreendedorismo que vai avançar muito nos próximos anos, não tenho dúvida disso, mas esse ponto precisa ser resolvido e o SEBRAE tem algumas indicações de onde começar. A gente fica aguardando a tão esperada reforma tributária, atacando pontos que são supostamente salvadores e esquecemos de fazer as pequenas mudanças, aquelas que vão fazer diferença no dia a dia das empresas. Vejam só, vou citar 2 delas aqui que são absolutamente, na minha visão, coerentes, fáceis de serem implementadas e que dariam um resultado muito significativo para os pequenos empreendedores. O primeiro é o enquadramento do Simples Nacional. Não é possível que a gente tenha uma legislação onde a pessoa precisa provar que ela seja pequeno empresário. O critério único de enquadramento devia ser o faturamento e não a atividade exercida. Um segundo ponto que me parece absolutamente coerente: a atualização anual das faixas de enquadramento. Então já estamos 1 ano defasados e isso cria um contrassenso no Brasil que é empresário com medo de crescer. Vou falar um pouquinho de inovação. Inovação é algo que é ainda muito distante do pequeno empresário, mesmo aqui na região de São José dos Campos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, há uma barreira no que diz respeito à inovação. O empresário acha que inovação é para a Embraer, o empresário acha que a inovação é para a Petrobras, é para a Apple, é para a Microsoft. Quando ele, na verdade, inovação é tão somente melhorar o seu processo ou método, melhorar o seu produto ou serviço e, com isso, conquistar novos mercados. Por incrível que pareça, algo que devia ser rotina de qualquer empreendedor, só é praticado por 1% dos empreendedores brasileiros. Só 1% todos os dias se preocupa com melhorar o seu processo, o produto ou método, o seu próprio produto ou serviço e com isso conquistar novos mercados. Só 1% dos empreendedores são muito inovadores. Algumas questões que ajudam a desmistificar o conceito de inovação. Inovação é ter uma liderança inovadora, é incentivar a criatividade, é ouvir o cliente, é conhecer a concorrência, é ter uma rede de relacionamento, é comunicação interna melhor com seus funcionários, ouvir o que os seus funcionários pensam, saber com que eles podem indicar boas soluções para a sua empresa, comunicação externa com o seu cliente, reconhecimento dos seus funcionários, capacitação e também voltar atrás em tempo hábil antes da empresa ir para o vinagre. Não ter compromisso com o erro.
saber que aquilo que está se fazendo errado pode se corrigir, voltar atrás e seguir adiante. Falar um pouquinho, especialmente agora, dos cenários em São José dos Campos. São José hoje tem 60 região, né, são todos os municípios aqui da região do Vale do Paraíba, são 65 mil, quase 66 mil micro e pequenas empresas instaladas, a maior parte no comércio, são quase 30 mil empresas no ramo do comércio, o serviço vem logo atrás com 24 mil, indústria 6 mil e agro, né, propriedades rurais de até 100 hectares, quase 6 mil. Vou mostrar aqui que há uma economia bastante diversificada e isso é bom para a região do Vale do Paraíba. E o que vai acontecer em 2020 e em 2030? Qual a tendência? A tendência é que o setor de serviços ultrapasse o comércio. Isso é uma tendência na região do Vale do Paraíba e em todo o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, o X, o número de empresas do setor de serviços deve passar o número de empresas do setor comercial já em 2015. Né? O comércio terá sua participação reduzida em 9 pontos percentuais até 2020 e teremos uma empresa para cada 17 pessoas no estado de São Paulo, o que é bastante. Hoje esse número supera a casa de 20 e esse número de 17 já chega a patamares de países já desenvolvidos. E uma população empreendedora que deve chegar na casa de 6 milhões de pessoas no nosso estado, que vão viver todos os dias das suas vidas dependendo das suas empresas, dependendo dessa ferramenta de desenvolvimento que se chama empreendedorismo. Para finalizar e deixar à disposição para um debate, eu queria finalizar com essa reflexão. O Brasil só vai ser um país devidamente desenvolvido e mais igual, menos desigual, quando o empreendedorismo for a principal política de desenvolvimento. É claro que auxílios emergenciais, como as bolsas, são importantes no momento de extrema urgência, mas aquilo que emancipa, aquilo que desenvolve é o trabalho. E nesse aspecto, o trabalho do futuro se chama empreendedorismo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bem, Bruno, você botou algumas feridas do lado de fora, né? Bastante. Mas realmente, não sei se viu a estatística que o Brasil, por uma pesquisa mundial feita pelo Banco Mundial, ele diz que o Brasil está em 7º lugar, um país mais empreendedor do mundo, num universo de 183 países. E aí, de compensação, ele é o recordista mundial de ter empresas que quebram em 2 anos, né? Porque, portanto, o cenário realmente que você coloca é verdadeiro. Evidente que a burocracia é um problema de todos nós, né? Quer dizer, a burocracia foi feita por nós e pode ser resolvida por nós. Quer dizer, não há razão nenhuma para a gente ficar pregado a legislações anteriores. Mas eu gostaria de colocar alguma pergunta, enquanto não vem nenhuma aí da plateia, sobre o SEBRAE em si. Vocês já pensaram no SEBRAE de ter um braço financeiro que possa ajudar a formação do capital de risco no Brasil? Porque eu não sei se eu tenho razão ou não, mas eu coloco que no Brasil o capital corre risco. Quem corre risco é a empresa, o empregado. O banco só empresta para quem não precisa no Brasil. Vocês não pensaram nisso? Já pensamos, ministro, e claro que esse é um trabalho de um desenvolvimento dentro da própria casa SEBRAE. Sobre esse assunto, quais são as ações que o SEBRAE tem desenvolvido? Primeira, mais antiga, o SEBRAE criou um fundo, o SEBRAE Nacional, um fundo de aval. O pequeno empresário, especialmente aquele que vai fazer o primeiro empréstimo para tirar o seu sonho do papel, não consegue ter as garantias, os bancos não emprestam, precisa de um avalista. Então, o SEBRAE criou um fundo de aval para ser quem vai correr o risco em nome do empresário, né? Para que os bancos possam ofertar o seu recurso, o seu crédito a esse pequeno empresário que não tem, muitas vezes, não passa pelo crivo do gerente. Então já existe um fundo de aval. Mas isso não basta. A gente sabe que países como os Estados Unidos têm um sistema de financiamento de pequenas empresas, especialmente de empresas de grande potencial de inovação, chamado Capital Anjo, muito desenvolvido. E pensando nisso, em parceria com o governo do Estado de São Paulo, que foi criado esse ano um fundo de inovação, onde o SEBRAE é participante desse fundo, que já captou mais de 100 milhões de reais aqui no Estado e está à disposição
dos pequenos empreendedores que têm umas boas ideias. O Sebrae aportou nesse fundo, em 2013, 10 milhões de reais. Então não é um fundo gerido só pelo Sebrae, mas é um fundo público à disposição de pequenas empresas. Agora, o problema do crédito no Brasil é decisivo, porque hoje, vejam que coisa absurda, isso me chamou muito a atenção, imagino que vai chamar a atenção dos senhores. Mais de 50% dos empreendedores no estado de São Paulo já admitiram usar cartão de crédito pessoal e cheque especial para fazer o financiamento da sua empresa. Mais da metade, em algum momento, já admitiu usar esses dois expedientes que são absolutamente inapropriados para fazer a gestão financeira da sua empresa, mas que estão à mão. Na hora do aperto, professor Osiris, as pessoas lançam à mão aquilo que tem. E muitas vezes ela tem um cartão de crédito, só tem um cartão de crédito ou o limite de cheque especial no banco. Só que isso, claro, vai contribuir muito para quebrar a empresa dali a 1 ou 2 anos ou até antes disso. Como é que você vê o futuro do empreendedor no Brasil? Hoje, eu acho que você conhece o trabalho da Endeavor, dos núcleos de jovens empresários que estão investindo, focado nessa direção. E eu sinto hoje, com clareza, que a molecada que vem vindo aí quer criar o próprio negócio. Quer dizer, isso é bastante intenso, né? Como é que você pensa que... Aqui também tem uma pergunta do Lucas Nunes, que diz que como estimular, apoiar, incentivar. Eu diria que isso já está sendo feito em grande escala. Mas tem uma colocação aqui na pergunta dele que eu queria a sua atenção. Ele falou, e dar suporte. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto crucial. Primeiro assim, o brasileiro já fez a opção pelo empreendedorismo. Quem não enxergou isso ainda, em grande medida, foram os governos. Né? Mas o brasileiro já fez essa opção, especialmente os mais jovens. A minha geração, a geração dos meus pais, com toda certeza, dos meus avós, não foi treinada para ser empreendedora. Muitos conseguiram realizar o seu sonho, por muita custa pessoal, dedicação pessoal, mas não havia, como há hoje no Brasil, um sentimento de que o caminho é o caminho da pequena empresa, é o caminho do empreendedorismo. A minha geração, por exemplo, foi treinada para ser funcionário, para trabalhar. Na minha visão da minha mãe sobre a minha posição era assim: Bruno, vai estudar, vai conseguir, faça uma carreira tradicional, tipo administração, engenharia, e vai fazer carreira numa grande empresa, trabalhar nessa grande empresa por 40 anos e se aposentar nessa empresa. Ou fazer serviço público, fazer carreira pública, prestar concurso. Foi assim que eu cresci. Minha geração, eu tenho hoje 34 anos. A geração dos meus pais também, foi treinada dessa forma. A minha mãe conta que um bom partido para se casar na época dela era o gerente do Banco do Brasil. Meu pai não era gerente do Banco do Brasil. Meu pai foi jogador de futebol, depois dono de uma loja de sapato aqui em São Paulo. Mas esse era o ideal do brasileiro. Era arrumar um emprego, ter carteira assinada, ou fazer carreira pública no serviço público. Hoje não é, ministro Osiris, o ideal do jovem brasileiro. De cada 100 jovens hoje, mais de 40 almejam ter o seu negócio próprio. Menos da metade, menos de 20%, sonham em fazer carreira pública. E poucos hoje sonham com um emprego tradicional, daquele tipo de carteira assinada. É preciso que agora os governos reconheçam esse sonho do brasileiro. Hoje, ser dono, ser patrão, só perde para o sonho da casa própria no Brasil, em termos de desejo de vida. Empresa, o primeiro sonho de vida é ter casa própria, o segundo é ter um negócio próprio. É preciso que os governos reconheçam isso. Agora, não é só o governo que vai resolver a vida dos empreendedores. Eu também preciso que eles se preparem e que tenham suporte. O Brasil é um dos poucos países do mundo que conta com uma entidade como o Sebrae, que conta com recursos pagos pelas grandes empresas, recolhidos de maneira compulsória. Não sei se todo mundo tem conhecimento detalhado de como funciona, mas é assim. O governo recolhe uma contribuição obrigatória das médias e grandes empresas brasileiras, referente à sua folha de pagamento, e repassa essa contribuição para o Sistema S, especialmente nesse caso para o Sebrae,
para que o Sebrae devolva para o pequeno empresário o suporte, né? Não na forma de dinheiro necessariamente, mas numa coisa que eu julgo ser mais importante do que o próprio capital para quem está querendo abrir um negócio, que é a informação. Informação é matéria-prima do sucesso. O Sebrae é uma entidade que existe para dar informação, suporte gerencial para quem quer ser empreendedor. Não é bom a gente ver um menino aí de cabelo preto com essas ideias? Poxa vida. Menino nada, no cirurgião plástico é que é bom, Zé. Parabéns, viu? Realmente. Mas eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o menino que está fazendo. Se ele continuar assim, vai ser meu candidato a presidente da República. Eu fico à disposição, aqui tem os meus contatos, professor, para quem quiser continuar esse debate, tem aí meu e-mail, que é o vcaetano@sebraesp.com.br, aí a gente troca mais mensagens, Facebook, Twitter também, estou ligado aí, quem quiser mandar mensagem, a gente continua o debate também pela internet. Muito obrigado.